Você sabia que a história do profeta Jonas é muito mais do que apenas a famosa passagem do grande peixe? No vídeo de hoje, vamos explorar o verdadeiro significado dessa história, revelando lições poderosas sobre perdão, graça e os desafios de seguir a vontade de Deus. Prepare-se para entender como o profeta, em sua própria luta interna, nos ensina sobre misericórdia e a transformação que Deus pode trazer em qualquer situação, mesmo nos cenários mais improváveis. Ao assistir, você vai perceber como a história de Jonas se conecta diretamente com nossas próprias vidas. Como lidamos com os desafios de perdoar, de aceitar a compaixão de Deus e até mesmo de mudar nossa visão sobre as pessoas que julgamos. Este vídeo não é apenas uma narração, é um convite a refletir sobre como podemos aplicar essas lições no nosso cotidiano. Fique conosco até o final, e você descobrirá como a jornada de Jonas pode trazer uma mudança profunda em sua vida. Se você já se questionou sobre a graça divina e como ela pode transformar não só outros, mas também a sua própria visão de mundo, este vídeo é para você. Jonas era um profeta de Israel, chamado por Deus para proclamar sua mensagem a nações vizinhas. Embora Israel já tivesse testemunhado a justiça e a misericórdia divina, a nova missão de Jonas era incomum e desafiadora. Ele deveria ir a Nínive, a capital do Império Assírio, uma cidade conhecida por sua violência, idolatria e opressão. A ordem de Deus era clara. Jonas deveria advertir os ninivitas sobre sua destruição iminente, caso não se arrependessem. Mas Jonas não estava disposto a cumprir o chamado. Ele conhecia o caráter compassivo de Deus e temia que os ninivitas pudessem se arrepender, sendo perdoados. Movido pela relutância e talvez pelo medo, Jonas decidiu fugir. Em vez de seguir para o leste, rumo a Nínive, ele embarcou em um navio para Tarsis, uma cidade distante no extremo oeste do mundo conhecido. Para Jonas, essa fuga era uma tentativa de escapar não apenas da missão, mas do próprio Deus. A bordo do navio, Jonas desceu ao porão e adormeceu, como se pudesse ignorar as consequências de sua decisão. Enquanto o navio avançava, parecia que Jonas havia deixado seu chamado para trás. Porém, ele estava prestes a descobrir que fugir de Deus seria impossível. Enquanto o navio seguia seu curso em direção a Tarsis, uma tempestade violenta tomou conta do mar. Os ventos uivavam com uma fúria incomum e as ondas se erguiam como muralhas, ameaçando despedaçar a embarcação. Os marinheiros, homens experientes no mar, rapidamente perceberam que aquela tempestade não era comum. Em meio ao caos, eles clamaram a seus deuses, buscando desesperadamente uma solução, enquanto tentavam estabilizar o navio. Jonas, no entanto, permanecia alheio a tudo isso. Escondido no porão, ele dormia profundamente, como se sua consciência anestesiada fosse mais forte que o medo ao redor. Quando os marinheiros o encontraram, o acordaram com urgência, perguntando como ele conseguia dormir em um momento tão crítico. "Levante-se e clame ao seu Deus", gritaram. Cada homem ali esperava que, de alguma forma, a divindade de Jonas pudesse intervir. Sem outra saída, os marinheiros lançaram sortes para descobrir quem era o responsável pela calamidade. A sorte recaiu sobre Jonas e ele foi interrogado. Revelando sua identidade, Jonas confessou: "Sou hebreu e sirvo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra." Ele admitiu que a tempestade era uma consequência direta de sua desobediência. O pânico dos marinheiros aumentou, e eles perguntaram o que deveriam fazer para que o mar se acalmasse. Jonas ofereceu a solução: "Lancem-me ao mar, e tudo se acalmará." Apesar do sacrifício sugerido, os marinheiros hesitaram. Tentaram remar em direção à terra, mas perceberam que a força do mar era insuperável. Finalmente, com relutância, oraram ao Deus de Jonas, pedindo perdão por tirar a vida de um homem inocente, e lançaram Jonas às águas. Imediatamente, a tempestade cessou. O mar se acalmou como um lago tranquilo, deixando os marinheiros atônitos. Tomados pelo temor do Deus de Jonas, eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos a ele. Enquanto isso, Jonas afundava nas profundezas, não sabendo que sua jornada estava longe de terminar. Enquanto Jonas afundava no mar, algo extraordinário aconteceu. Um grande peixe, enviado por Deus, o engoliu de forma inesperada. No ventre escuro e sufocante do peixe, Jonas não encontrou a morte que esperava, mas uma chance de refletir sobre sua desobediência.
Por 3 dias e 3 noites, ele permaneceu vivo dentro daquela criatura, protegido por um milagre que desafiava a compreensão humana. A narrativa desse evento tem intrigado estudiosos e leitores por séculos. Alguns acreditam que o relato deve ser entendido de forma literal, apontando para o poder absoluto de Deus em controlar a natureza e salvar Jonas de maneira sobrenatural. Outras interpretações sugerem que a história do grande peixe é uma alegoria, usada para transmitir lições espirituais e simbolizar um renascimento, um tempo de escuridão e isolamento que leva a uma transformação interior. Cientistas, por outro lado, têm explorado a plausibilidade de um homem sobreviver no ventre de um animal marinho. Alguns sugerem que certos peixes, como o cachalote, poderiam teoricamente engolir um ser humano inteiro, enquanto outros descartam a possibilidade devido às condições físicas e biológicas dentro de tais criaturas. Independentemente das explicações científicas, o foco da narrativa bíblica permanece na intervenção divina, que transcende as leis naturais. Esse momento é central na história de Jonas porque marca uma virada decisiva. A experiência no ventre do peixe não era apenas um castigo, mas também uma oportunidade de aprendizado. Isolado do mundo, sem controle sobre sua situação, Jonas começou a compreender a magnitude de sua missão e a inevitabilidade do plano de Deus. Ele não podia fugir para sempre, e o ventre do peixe tornou-se um espaço de confrontação consigo mesmo e com o chamado divino. Na vastidão do mar, enquanto o peixe nadava com Jonas em seu interior, a mensagem era clara. A mão de Deus estava presente, mesmo nas profundezas mais escuras. O silêncio do ventre tornou-se o prelúdio para o arrependimento, preparando Jonas para a próxima etapa de sua jornada. No ventre do grande peixe, Jonas finalmente se voltou a Deus em oração. Envolto na escuridão, com o som abafado das águas ao redor, ele reconheceu sua total dependência do Criador. A experiência de ser engolido, em vez de significar sua destruição, revelou-se como um ato de misericórdia divina. Jonas percebeu que, mesmo em sua rebeldia, Deus o havia preservado da morte e lhe oferecia uma segunda chance. A oração de Jonas, registrada no texto bíblico, é um poema carregado de emoção e arrependimento. Ele descreveu sua descida às profundezas. As águas me cercaram até a alma, o abismo me envolveu e as algas se enrolaram em minha cabeça. Reconhecendo a gravidade de sua fuga, Jonas confessou que havia sido afastado da presença de Deus. Contudo, no momento mais desesperador, ele também se lembrou do templo do Senhor e clamou por salvação. Essa oração não era apenas uma súplica, era um ato de entrega. Jonas admitiu que a salvação pertence a Deus e que, ao fugir, havia ignorado esse fato. Ele reconheceu que os ídolos e as vaidades dos homens não podiam oferecer o que apenas o Senhor poderia: resgate e redenção. Esse momento de humildade marcou o início de uma transformação profunda no coração de Jonas. O ventre do peixe, um lugar de isolamento e desconforto, tornou-se um santuário improvável. Ali, Jonas entendeu que a graça de Deus não se limitava a Israel, mas podia ser estendida até mesmo àqueles que ele julgava indignos, como os habitantes de Nínive. Essa revelação começava a moldar sua visão, preparando-o para aceitar a missão que antes havia rejeitado. Depois de 3 dias e 3 noites, a oração de Jonas chegou ao fim e o grande peixe, obedecendo à vontade de Deus, vomitou Jonas em terra firme. Jonas estava vivo, e sua jornada estava longe de terminar. Agora, ele enfrentaria Nínive com uma nova perspectiva, embora ainda houvesse desafios e conflitos internos a serem resolvidos. Após 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jonas finalmente experimentou a liberdade. Atendendo ao comando divino, o peixe o vomitou em terra firme, deixando-o vivo, mas profundamente marcado pela experiência. O momento, além de ser um alívio físico, representava um recomeço espiritual. Jonas havia sido resgatado, não apenas das profundezas do mar, mas também de sua desobediência e orgulho. Ao se ver novamente em terra, Jonas percebeu que não havia como escapar do chamado de Deus. Ele tinha sido confrontado com sua fraqueza, sua teimosia e o poder irresistível do plano divino. O ato de ser libertado pelo peixe não era apenas um gesto de misericórdia, mas também uma reafirmação de que sua missão permanecia a mesma. Deus havia lhe dado uma segunda chance, e Jonas sabia que precisava cumpri-la. O texto bíblico descreve esse momento de forma objetiva, mas sua simbologia é poderosa. O peixe,
que poderia ser um instrumento de julgamento, tornou-se um veículo de salvação. O ato de vomitar Jonas à terra simboliza uma nova oportunidade de vida, um convite para deixar para trás a rebeldia e seguir em obediência. Esse evento ecoa a ideia de que Deus, em sua soberania, usa até as situações mais improváveis para redimir e ensinar. Jonas, agora sujo, cansado e talvez ainda inseguro, estava diante de um novo começo. Ele tinha sido resgatado para cumprir um propósito maior: levar a mensagem de arrependimento a Nínive, uma cidade cuja maldade clamava por intervenção divina. Com o coração renovado, mas ainda carregando dúvidas e temores, Jonas começou a se preparar para sua jornada. Ele sabia que a tarefa não seria fácil, mas havia aprendido uma lição importante: Deus é paciente, mas seu plano é inescapável. Após ser resgatado, Jonas finalmente aceitou sua missão e partiu em direção a Nínive. A cidade, imensa e repleta de vida, era conhecida por sua opulência e, ao mesmo tempo, por sua brutalidade. Nínive era o coração do Império Assírio, uma potência temida por sua violência e dominação implacável. Para Jonas, cada passo em direção a seus portões era um desafio ao seu medo e à sua aversão por aquele povo que ele julgava indigno da misericórdia divina. Ao entrar na cidade, Jonas percebeu a grandiosidade e o caos que marcavam a vida dos ninivitas. Comerciantes gritavam suas ofertas, soldados marchavam pelas ruas e templos dedicados a deuses estrangeiros dominavam a paisagem. Apesar da aparência de prosperidade, Jonas sabia que Nínive estava à beira de sua destruição, conforme a mensagem que Deus lhe confiara. Jonas caminhou um dia inteiro pelas ruas da cidade, proclamando em alta voz a mensagem divina: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Sua proclamação era direta e impactante. Embora a destruição parecesse inevitável, a mensagem carregava um convite implícito ao arrependimento. Deus estava dando aos ninivitas uma última oportunidade para mudar seus caminhos e evitar o desastre. A coragem de Jonas, porém, era acompanhada de ressentimento. Ele ainda questionava por que Deus estava oferecendo misericórdia a um povo tão cruel. No entanto, ao ver os olhares assustados e confusos dos cidadãos, Jonas começou a perceber algo inesperado. As palavras que ele proclamava estavam causando impacto. A cidade estava sendo sacudida, não apenas pelo medo, mas por uma centelha de esperança de que o Deus de Israel pudesse poupar até mesmo aqueles que pareciam além da redenção. A chegada de Jonas e sua mensagem repercutiram como um terremoto espiritual em Nínive. A cidade estava diante de uma escolha que definiria seu destino. Para Jonas, esse momento marcava o início de uma transformação que ele ainda não conseguia compreender totalmente, mas que estava destinada a mudar tanto os ninivitas quanto a si mesmo. As palavras de Jonas ecoaram pelas ruas de Nínive, e logo uma onda de pânico tomou conta da cidade. O rei, ao ouvir a mensagem de que a destruição era iminente, imediatamente convocou um jejum e vestiu-se de saco, como sinal de arrependimento. Não só o rei, mas todos os habitantes de Nínive, desde os maiores até os menores, começaram a jejuar e a clamar a Deus com fervor. Até os animais foram incluídos nesse ritual de humildade, como um reflexo da sinceridade de sua rendição. A cidade inteira, antes imersa na violência e no pecado, agora se via em um momento de profunda introspecção. O comportamento dos ninivitas chocou Jonas. Ele nunca imaginara que um povo tão conhecido por sua maldade pudesse se arrepender tão prontamente. Em sua mente, aqueles indivíduos não mereciam misericórdia, mas, ao ver sua rendição genuína, ele se viu confrontado pela imensidão da graça de Deus. Deus não estava apenas dando uma segunda chance à cidade de Nínive, mas também ensinando a Jonas uma valiosa lição sobre perdão e compaixão. A mensagem de Jonas não era apenas sobre condenação, mas sobre a possibilidade de transformação. Quando o rei e os nobres de Nínive se humilharam diante de Deus, reconhecendo sua culpa e buscando arrependimento, uma mudança interna começou a ocorrer. O pecado que antes dominava as mentes e os corações da cidade foi, em parte, substituído pela esperança de uma nova vida. Não se tratava apenas de evitar a destruição iminente, mas de restaurar a comunhão com Deus, que estava disposto a perdoar. Enquanto o povo de Nínive orava fervorosamente, Deus, em sua infinita misericórdia, observava com atenção.
A transformação de um povo inteiramente dedicado ao mal em uma nação buscando arrependimento foi um testemunho da capacidade de mudança do ser humano quando tocado pela graça divina. A decisão de Deus, de não destruir a cidade, foi a demonstração mais clara de sua vontade de restaurar e perdoar, mesmo aqueles que pareciam ser os mais distantes. Para Jonas, o arrependimento de Nínive foi um dilema. Ele queria ver a justiça de Deus sendo feita, mas também não podia ignorar a profundidade da mudança genuína que acontecia diante de seus olhos. Ele estava confrontado com uma dura realidade. A graça de Deus não tinha limites. Jonas observou em silêncio enquanto Nínive começava a se transformar diante de seus olhos. A cidade inteira, antes orgulhosa e cheia de violência, estava agora em um estado de arrependimento profundo. O rei e seus súditos se humilharam, implorando pela misericórdia de Deus. No entanto, em vez de se alegrar pela salvação de Nínive, Jonas se sentia incomodado, frustrado e até mesmo indignado. A compaixão de Deus por um povo tão corrupto parecia ir contra sua própria noção de justiça. Jonas, no fundo de seu ser, não conseguia aceitar que aqueles que haviam causado tanto sofrimento e destruição poderiam ser perdoados tão facilmente. Ele queria ver a punição de Deus se manifestar, sentia que era o que a cidade merecia. Para ele, o arrependimento de Nínive não parecia suficiente para reverter os danos que haviam causado. Sentia um desgosto profundo ao perceber que Deus estava mais preocupado com a redenção do que com a justiça imediata. Frustrado com a situação, Jonas se afastou da cidade e se sentou em um lugar elevado, esperando para ver o que aconteceria. Ele ainda acreditava que Nínive seria destruída, como havia sido anunciado. Ele queria, de alguma forma, ver a punição acontecer, como uma maneira de afirmar sua própria visão de justiça. Sentou-se sob um arbusto, aguardando a devastação que ele acreditava que era merecida. Nesse momento de isolamento, Deus lhe deu um sinal. Um arbusto cresceu rapidamente, oferecendo sombra e alívio para Jonas no calor do dia. Ele se sentiu grato pela sombra, mas logo essa planta foi destruída por um verme enviado por Deus. O arbusto murchou, e Jonas ficou exposto ao sol escaldante novamente. A perda do arbusto fez com que ele se abatesse ainda mais, chegando a desejar a morte. Foi então que Deus falou com Jonas, perguntando-lhe por que ele estava tão irritado com a perda do arbusto. Jonas respondeu com frustração, dizendo que estava com raiva e preferia morrer a ver a misericórdia de Deus se estender a Nínive. Deus, com paciência, usou aquele momento para ensinar uma lição profunda sobre compaixão e a visão divina da criação. Deus perguntou a Jonas se ele tinha direito de sentir pesar por um arbusto que havia crescido em um único dia, enquanto Deus, o Criador de todas as coisas, não teria compaixão por uma cidade de mais de 120 mil pessoas que estavam perdidas, mas agora se arrependeram e mudaram. Jonas não tinha resposta, mas, naquele momento, ele foi confrontado com a profundidade do amor e da misericórdia de Deus, que iam além de sua própria compreensão de justiça. Após o confronto com Deus sobre o arbusto, Jonas estava em silêncio. Ele, que tinha sido chamado para levar uma mensagem de arrependimento, agora estava sendo confrontado com uma lição mais profunda. A graça e a misericórdia de Deus não eram para ser limitadas ao que ele achava justo. Deus havia usado o exemplo do arbusto para mostrar a Jonas que, se ele podia sentir compaixão por algo tão efêmero e insignificante como uma planta, quanto mais Deus deveria se preocupar com a vida das pessoas e sua salvação. A questão que Deus levantou foi clara e direta. Você se compadece de um arbusto que você não plantou nem cultivou, mas eu não deveria me compadecer de uma grande cidade cheia de pessoas, muitos dos quais não sabem o que estão fazendo. Deus, em sua infinita sabedoria, fez com que Jonas refletisse sobre sua própria visão limitada de justiça e compaixão. A lição que Jonas estava aprendendo, mas ainda lutando para aceitar, era que a misericórdia de Deus não tem fronteiras, não se limita às nossas ideias de quem merece ou não perdão. Jonas tinha sido enviado para Nínive com uma mensagem dura e, de certa forma, implacável. Sua missão havia sido cumprida, mas ele não imaginava que, ao final, a verdadeira missão seria ensinar-lhe sobre a grandeza do perdão divino. Deus não estava apenas oferecendo misericórdia a Nínive, mas também a Jonas, que precisava aprender a se livrar de seu próprio julgamento e amargura. A compaixão de Deus era ampla e profunda, abrangendo todas as criaturas e até as nações mais distantes da aliança de Israel.
Enquanto Jonas refletia, a verdade sobre o caráter de Deus começou a se enraizar em seu coração. A indignação que ele sentia pela misericórdia de Deus a Nínive não era um reflexo da justiça divina, mas de sua própria incapacidade de entender o amor infinito de Deus. Ele ainda não havia entendido que, antes de ser um juiz, Deus é um Pai misericordioso, que deseja a salvação de todos. Esse capítulo final da jornada de Jonas deixa claro que, assim como ele foi um instrumento de Deus para levar a mensagem de arrependimento a Nínive, ele mesmo estava sendo moldado por essa mesma mensagem. Deus usou a experiência de Jonas para ilustrar o profundo mistério da graça. Uma graça que alcança até os mais pecadores, que ultrapassa os limites humanos da justiça e da misericórdia. Jonas, embora incompleto em sua compreensão, aprendeu que o amor de Deus não é condicional. Ele ainda não sabia como resolver seu conflito interno, mas, naquele momento, ele havia sido confrontado com a verdade central do universo. A misericórdia de Deus está disponível para todos, independentemente de quem são ou do que fizeram. E, no final, a transformação de Nínive não se tratava apenas de uma cidade que se arrependeu, mas também de um profeta que foi desafiado a expandir seus próprios horizontes de compaixão. Assim, a história de Jonas termina com uma lição crucial. A misericórdia de Deus é inesgotável, não depende de méritos humanos e deve ser compartilhada com todos. Deus, em sua infinita sabedoria, não é apenas justo, mas também cheio de graça, pronto para perdoar até os mais afastados, se eles se voltarem para Ele. E aí, o que você achou das lições que aprendemos com Jonas? Espero que tenha sido um vídeo inspirador e que tenha ajudado você a refletir sobre a graça, o perdão e como esses princípios podem transformar a sua vida. Se esse conteúdo tocou o seu coração, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com quem você sabe que também vai se beneficiar dessa mensagem. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre histórias poderosas da Bíblia que podem mudar a sua maneira de ver o mundo. Agradeço imensamente por você ter assistido até aqui. Que você continue sendo abençoado e que as lições de hoje possam fazer diferença no seu dia a dia. Até o próximo vídeo.